O cenário da mulher no mercado de trabalho é bem melhor do que era nas décadas passadas. Muitos cargos tidos como exclusivos para homens hoje são ocupados com maestria por elas, o que deve ser valorizado e comemorado. Apesar disso, ainda encontramos muitas diferenças e barreiras, principalmente quando falamos de posições de maior destaque, como as de liderança. Para compreender a posição das mulheres no mercado de trabalho hoje, não adianta olhar apenas para os dados atuais. É preciso voltar algumas décadas e pensar sobre o lugar ocupado por elas. Olhando para a história das mulheres no mercado de trabalho no Brasil. Primeiro ponto: industrialização. Até a década de 1940, quando a industrialização começou a acontecer no Brasil, as mulheres exerciam somente o papel de administradoras do lar, ou seja, a maioria delas era sustentada pelo marido e se dedicava a cuidar da casa e dos filhos. As que não faziam parte desse grupo geralmente eram viúvas ou mulheres solteiras que precisavam se sustentar. Porém, elas exerciam atividades mal vistas pela sociedade brasileira da época, como as relacionadas à culinária e ao artesanato, por exemplo. Foi a partir do desenvolvimento da indústria que as coisas começaram a mudar um pouco. As mulheres também passaram a trabalhar nas indústrias que precisavam de mão de obra. Como recebiam salários mais baixos, o setor industrial começou até a priorizar o trabalho feminino. Embora tivessem começado a trabalhar fora, os maridos continuavam sendo os principais provedores por receberem mais. Assim, ao mesmo tempo em que os empregos nas indústrias tinham contribuído para inserir as mulheres no mercado de trabalho, eles reforçavam a desigualdade por meio da diferença de salários. Segundo ponto, década de 1970. Foi a partir dos anos de 1970 que elas começaram mesmo a ocupar outros espaços fora das casas. Isso porque passaram a exercer funções consideradas um pouco mais relevantes para a sociedade, como as de costureiras, professoras ou funcionárias do comércio. Essa mudança tem a ver com o próprio contexto histórico da época, em que vários movimentos passaram a ir às ruas para exigir seus direitos. A questão das mulheres também estava presente nesse cenário. Jornada dupla. Embora as mulheres tenham passado a ter trabalhos remunerados, isso é todo o trabalho doméstico. Afinal, geralmente elas são responsáveis por limpar a casa, lavar roupas e cuidar dos filhos, etc. De acordo com a pesquisa da IBGE, as mulheres gastam o dobro do tempo dos homens em atividades domésticas, enquanto eles ganham, em média, 10,9 horas por semana. As mulheres gastam 21,3 horas. Sendo assim, elas têm mais uma jornada dupla de trabalho. Depois de chegar do serviço, aí não precisam dedicar mais horas do dia nas tarefas. Salário. Pagar salários diferentes para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo em uma empresa é proibido por lei. Infelizmente, isso não é o suficiente para acabar com a desigualdade salarial, ainda relacionada a vários preconceitos. Para ter uma ideia, em 2018, o rendimento médio das mulheres com o emprego foi 20,5% menor do que a dos homens. Isso sem comparar os cargos ocupados por ambos. Como se não bastasse toda essa luta, a mulher nem sempre conta com o apoio da família para seguir sua carreira, fato que está diretamente relacionado com a questão do preconceito da cultura machista que serve como base à sociedade atual. No entanto, quando pensamos no mercado de trabalho em geral, as perspectivas são bastante positivas. No recorte que tange as mulheres não é diferente, já que não existe mais uma diferenciação legal entre o que elas podem ou não podem fazer em relação aos homens.
A economia mundial dá sinais de recuperação, o que fatalmente reflete na criação de novas vagas de emprego em todos os setores. Com o crescimento e a maior visibilidade das lutas por igualdade de gênero, a ocupação tende a ser mais bem distribuída, com mais oportunidade para aquelas que estiveram devidamente capacitadas. A evolução da mulher no mercado de trabalho mostra que muito já foi conquistado, mas muito ainda há de ser feito. Vencer esse desafio está no sangue delas, já que estão acostumadas a ter que matar um leão por dia. Mas o que fica de positivo é que o caminho que já está sendo seguido, e a tendência é que se torne ainda melhor daqui adiante.